Nos dias atuais, principalmente em centros urbanos, há uma nova tendência: as hortas residenciais, que são consequência do avanço da hortifruticultura, isto é, a ciência relacionada ao cultivo de plantas, como verduras, legumes, frutas, flores, cogumelos, plantas ornamentais, etc. Esse avanço se deu por conta da busca por alimentos com menos agrotóxicos, como mostra a Pesquisa Nacional sobre o Consumo de Produtos Orgânicos, realizada em 2019, segundo a qual 1 em cada 5 brasileiros já consumiu algum alimento orgânico, sendo os mais predominantes as frutas, verduras e legumes. A escassez de água, como todos sabemos, é um problema muito debatido atualmente e representa uma grande ameaça à produção de alimentos em diversas regiões do mundo, e à vida humana de maneira geral. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no Brasil, a agropecuária é responsável pelo consumo de 70% da água, sendo que 60% da água fornecida à irrigação é perdida na evapotranspiração ou percolação, ou seja, deslocamento de água por meio do solo. Assim, este projeto foi desenvolvido visando minimizar o desperdício causado por irrigações mal executadas, tendo como ponto inicial o plantio em hortas caseiras e mantendo eficiência na absorção de água por parte da planta. Para tal, é feita uma análise comparativa entre os valores de umidade em seu sistema radicular e a umidade na região localizada abaixo deste, indicando que há desperdício quando a umidade inferior for maior do que o valor de umidade no sistema radicular. O sistema radicular é o órgão responsável pela fixação dos vegetais e pela absorção de água e sais minerais por parte da planta. Desse modo, a irrigação deve atingir o sistema radicular antes que faça efeito sobre o restante da planta. E assim que o sistema radicular atingir seu nível de saturação, a água, irrigada em grande quantidade ou com alta vazão, escorre para a área inferior à região radicular, configurando assim um desperdício. O projeto foi desenvolvido usando dois sensores de umidade do solo com um controlador LM393 ligados a um Arduino Uno, que envia as informações obtidas para um display LCD TFT de 2.4 polegadas e aciona um buzzer para alertar sobre situações indesejadas. Um sensor é responsável pela leitura da umidade radicular e o outro pela medição da umidade inferior, sendo essas informações visualizadas por meio da interface do display. A interface apresenta o nome do projeto, os valores de umidade radicular e inferior, um alerta visual de casos de desperdício e na parte inferior o e-mail da equipe atendimentodemeter@gmail.com, que é o meio de comunicação de suporte ao cliente. 3 situações foram idealizadas e testadas pela equipe. A primeira situação consiste na plantação sendo irrigada sem haver desperdício de água. Isso ocorre quando o valor da umidade radicular é maior ou igual ao da umidade inferior. Nesse caso, o círculo ao lado da palavra desperdício fica verde, indicando que a situação está dentro do desejado. Para testar o funcionamento do sistema, posicionamos os sensores na plantação e a regamos com uma quantidade de água suficiente para promover o aumento da umidade radicular sem gerar desperdício. A segunda situação consiste na plantação sendo irrigada de forma a haver desperdício de água. Isso ocorre quando o valor da umidade radicular é menor do que o da umidade inferior. Nesse caso, o círculo ao lado da palavra desperdício fica vermelho e o buzzer é acionado. A grande quantidade de água promove o aumento da umidade radicular, mas logo depois faz com que a umidade inferior aumente mais do que a radicular por conta da percolação. Por último, temos a situação na qual o sensor entra em falha. Definimos que isso ocorreria quando o sensor passasse a medir um valor inferior a 1%. Nesse caso, o nome que representa a umidade lida pelo sensor, que pode ser a radicular ou a inferior, fica vermelho e o buzzer é acionado. Para testar essa funcionalidade, fixamos na programação um valor de 0% para a indicação de cada sensor.